só voltar um pouquinho aqui. O que eu estava falando, na verdade, é o seguinte. Que, imagine aqui que eu tenho várias linhas. Eu tenho aqui um cilindro, um eixo, né? Quando é maciço é eixo, quando é vazado é oco, é tubo. Então eu tenho um eixo. Imagina eu desenhando várias linhas paralelas aqui. As linhas não estão paralelas, né? Mas várias linhas retas paralelas. Quando eu aplicar um torque nesse eixo está fixo, né? Está engastado aqui nessa base. Está engastado aqui. Está fixo. E aí, imagine eu aplicando uma torção, um torque nesse eixo. Essas linhas que eu idealizei como paralelas, elas vão começar a sofrer a torção também. Então vão ter uma inclinação ficando mais ou menos assim, ó, de forma exagerada, tá vendo? A linha tracejada e a minha linha cheia, formando um ângulo aqui, olha, que é um ângulo de cisalhamento, dado em radiano, tá? Então esse aqui é o ângulo de cisalhamento. E aí, na minha parte aqui, olha, né, ao longo do comprimento eu chamo de longitudinal. Nessa seção aqui, olha, minha seção transversal, eu também vou ter um ângulo aqui, né? Vou ter um ângulo aqui, que é o meu ângulo φ, que tá meio escondidinho ali, tá? Mas eu posso apagar e dar uma ampliada aqui, quer ver? Para vocês enxergarem melhor. Vocês conseguem visualizar melhor, tá vendo aqui, ó? A mãozinha aqui, ó, o ângulo φ, que é esse ângulo aqui, olha, porque essa linha aqui, ó, na torção, essa linha, ela só vai aumentando o ângulo de cisalhamento e, consequentemente, vai aumentando esse ângulo de torção, tá? Então tem dois ângulos, os dois dados irradiando. Um relativo ao meu cisalhamento, tá? Esse material vai ter uma resistência ao cisalhamento, eu vou poder ter um cisalhamento máximo em função do material utilizado. Mas também eu posso fazer uma relação daquele ângulo de torção, aquele ângulo φ, tá? Esse ângulo φ aqui. E esse ρ aqui é simplesmente o meu raio, né? Ele já era um velho conhecido nosso, tá bom? Deixa eu dar uma ampliada aqui. Ok? Então, para nós aqui, olha, o que importa é esta equação aqui, ó. Por quê? Essa equação relaciona todas as grandezas que eu preciso. O que ela está dizendo? Está dizendo que esse cisalhamento, né, essa deformação de cisalhamento, ou esse ângulo aqui de cisalhamento, ele é igual ao raio, né? Mas o ρ aqui não quer dizer o raio, na verdade, né? Ele quer dizer de zero até o raio. Quer dizer de zero até o raio. Errou. Eu tenho aqui o meu ângulo φ de torção e tenho o meu comprimento L. Então o que que acontece? Deixa eu ver aqui, aluno me chamando. Só um minutinho. Pessoal, tem aluno pedindo para aceitar aí. Vocês estão aceitando, nossos colegas? Deixa eu ver, deixa eu aceitar dois aqui. Aceitei. Vão aceitando aí, pessoal, porque senão tem que parar a aula toda hora e voltar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo, então, né? Então, sim. Sim, sim. Beleza. Então, essa relação mostra aqui o seguinte, aqui, ó, que ela é diretamente proporcional ao raio e ao ângulo, né? Quer dizer, quanto maior for meu cisalhamento, maior vai ser meu ângulo de torção. Ou, quanto maior for meu ângulo de torção, maior vai ser meu cisalhamento, né? Se o meu raio for maior também, quanto maior o raio, maior também vai ser o cisalhamento. Agora, quanto maior o comprimento do eixo, menor vai ser o cisalhamento. Então, o cisalhamento é proporcional ao raio, ao ângulo de torção e inversamente proporcional ao comprimento. Ok? Então, aqui só algumas outras relações conhecidas, né? Conhecidas assim, né? Essa daqui de baixo, por exemplo. Então, olha só, essa daqui é a mesma anterior, olha, perceba. A única diferença é que aqui tem o quê? Rho. O Rho, gente, por exemplo, ó, eu tenho aqui o meu raio, tá? Eu tenho aqui o meu raio. Eu tô sem mesinha, minha mesinha, meus desenhos estão mais feios do que nunca.
Então, o raio é C. Agora, do centro até qualquer ponto é ρ, né? Do centro até qualquer ponto é ρ. Então, aqui tem ρ. Quando eu substituo ρ pelo C, quer dizer, o meu raio total, né? Meu raio, o meu cisalhamento passa a ser máximo, né? Então, quando o meu cisalhamento é máximo? Quando eu analiso todo o meu raio, como no conteúdo anterior. Também fizemos isso, né? Outra questão também, essa relação aqui que nós já conhecíamos do outro modo, né? Mas é uma relação importante, tá? Que relaciona o cisalhamento com o cisalhamento máximo, né? Quando que o cisalhamento é igual ao cisalhamento máximo? Quando o ρ for igual a raio, né? Se eu colocar o raio aqui, ó, letra C, C sobre C, simplifica dá 1. Então, significa que o cisalhamento é igual ao cisalhamento máximo. Quando? Quando o meu ρ, né, que é aquela linha radial, foi igual ao raio. Algumas considerações também, né? O ângulo de torção no regime elástico. O que é o regime elástico, gente? Nós já estudamos isso ao longo do curso. O regime elástico é aquele em que eu deformo, aplico uma tensão no corpo de prova. Esse corpo de prova vai ter uma deformação, mas é uma deformação provisória. Como assim? Quando eu cessar a tensão aplicada, esse corpo volta exatamente o que ele era antes. Então, vamos supor, se eu estou pegando um eixo, estou esticando esse eixo. Quando eu cessar essa força que está esticando, ou essa tensão, esse eixo volta para o comprimento inicial. Então, dizemos que ele está no regime elástico, né? Se eu tenho um eixo, eu aplico uma torção, ele vai ter o cisalhamento. Quando eu cessar a torção, ele volta para o estado normal. Então, ele tem o regime elástico. Se ele não volta para o estado original, quer dizer que ele está no regime o quê? Plástico, né? Então, no regime elástico, nós temos essa relação aqui, que é muito importante para a gente, tá? Essa é muito importante para a gente, que era justamente a expressão, uma das expressões em que você vai calcular o quê? O meu φ. O que é o φ? É o ângulo de torção. É o ângulo de torção, né? Então, essa relação aqui, olha, eu tenho o torque, eu tenho o comprimento, eu tenho esse J. Quem se lembra, galera, da aula passada? O que é o J? O que significa esse J? Quem se lembra? Joule? Não, ele também é da unidade Joule, né? Mas não nesse caso aqui. Nesse caso aqui, ele é o nosso momento de inércia polar, né? Que nós calculamos na aula passada. Toda vez que você trabalhar com eixos, você vai ter um momento de inércia polar, tá? E esse G aqui, ele só ocorre no regime elástico. Só ocorre no regime elástico, né? A gente tem o nosso módulo de elasticidade E, né? Para deformações longitudinais. E para deformações de cisalhamento, nós temos o nosso módulo de elasticidade G. Esse módulo de elasticidade, claro, ele que dita o material, né? Ele está relacionado diretamente com o material. Cada material vai ter um módulo de elasticidade. Então, só faz sentido falar de módulo de elasticidade quando você trabalha no regime o quê? Elástico, que é o nosso caso. Então, essa é a equação que vamos calcular, uma das equações que a gente calcula o ângulo de torção. Eixos estaticamente determinados. O que é isso, gente? Estaticamente indeterminado. Nós vimos que as nossas equações da estática são somatório de momento, somatório de força, somatório de momento, que a gente iguala a zero, né? Um eixo está estaticamente determinado quando o número de equações, número de incógnitas de equação, né, não permite que eu resolva aquela equação. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação com duas incógnitas e não tiver nenhuma condição de contorno, eu não consigo resolver a equação, ela é indeterminada. Por exemplo, x mais y é igual a 10. Quanto vale x e y? Não sei, porque o valor de x depende de y. Se x mais y é igual a 10, quando o x vale 3, o y tem que valer 7. 3 mais 7, 10. Quando o x vale 5, o y vale 5. Quando o x vale 8, o y vale 8.
O y vale 2, porque a soma tem que dar 10. Quando o x vale 0,1, o y vale 9,9, porque a soma tem que dar 10. Então, quer dizer, eu posso ter infinitas soluções, né? Então, é indeterminado. É indeterminado. Sistema determinado. Não é isso? Então, quando eu tenho esse caso, né? Então, por exemplo, eu tenho um eixo aqui, olha. Eu tenho um torque A na extremidade, eu tenho um torque B na outra extremidade, e eu tenho no meio o torque T, né? Então, notem, eu não sei se eu consigo enxergar, vou aumentar aqui, ó. O torque A e o torque B estão no mesmo sentido. E o torque T, torque TA e o torque TB tem o mesmo sentido de rotação. E o torque T tem um sentido contrário aos dois. Daí, mais um. Daí essa equação, né? Se eu considerar T positivo, o TA e o TB vai ser negativo. Por quê? Porque estão em sentido contrário. Se eu considerar T negativo, o TA e o TB vai estar positivo. Por quê? Estão em sentido contrário. Então a soma desses torques tem que dar zero. Né? Essa é a minha equação. E aí, fazendo algumas considerações, a gente chega nessa equação aqui, olha. Na verdade, essa equação, vamos voltar lá. Essa equação é aquela ali, ó, quer ver? É aquela equação, né? Do ângulo, tá vendo? Olha só. O que é o ângulo? O nosso ângulo φ, né? Olha lá, torção vezes comprimento sobre momento de inércia vezes o módulo aí de elasticidade, né? Então, aqui simplesmente nós estamos usando essa equação, porém, o que está fazendo? Está fatiando o problema aqui, ó. Está fatiando o problema, tá? Do TA, aqui é o comprimento, momento de inércia polar e módulo de elasticidade. TB, mesma coisa, tá vendo? Só que aí eu considero esse torque aqui, né, o ângulo de torção dele, como sendo zero, por questões de simplificação, para poder achar isoladamente os outros dois, né? E aí, trabalhando as equações, né, as equações que mais importam para a gente, na verdade, ao fim e ao cabo, é isso aqui, ó, o torque em A e o torque em B, tá? Então, o que interessa para nós, olha só, é a relação do torque A com o torque central, torque A com torque central, e torque B com torque central. Torque B com torque central. Na realidade é o seguinte, gente, é claro que eu estou pulando as etapas de dedução de equações, né? Lógico, é importante saber essas, ou, pelo menos acompanhar uma vez essas deduções, né? Porque elas não caíram, não surgiram do nada, mas como eu falei, no momento a gente está procurando aplicações aqui, tá? Então vejam bem, eu tenho um eixo, né, naquele formato, tá? Em que eu tenho torque nas extremidades e um torque no meio, tá? Aqui, essas equações relacionam o torque de cada extremidade com o torque no meio, ok? Isso aqui, gente, como eu falei na aula passada, conhecer torque, ângulo de torção, isso é importante para quê? Toda vez que eu trabalhar com eixo. Eixo de um motor elétrico, eixo de um motor a combustão, que é de carro, né? Então, os eixos, na verdade, a finalidade dos eixos é transmitir movimento, né? É transmitir movimento rotacional, tá? Então, quer dizer, esse eixo vai sustentar o quê? Vai sustentar uma engrenagem, vai sustentar o esmeril, né? A pedra, o rebolo, né? Pedra, esmeril, vai sustentar um eixo motor, tá? E aí esse eixo, ele vai estar submetido a vários torques, conforme a aplicação. E ele tem que resistir a esses torques, né? E como que eu sei que ele resiste? Pelo tipo de material, pelo comprimento, pelo diâmetro, se ele é oco ou não, ou seja, se é um eixo ou se é um tubo, ok? Então isso é importante para esses tipos de trabalho. Toda vez que você tem eixo e você precisa de rotação, tá? Então tem que conhecer essas propriedades, por quê? Para você, caso venha executar um projeto desse tipo, né, você sabe que precisa desse tipo de cálculo, dessas grandezas, tá bom?
Então, exemplificando, né? A matéria é isso. Agora a gente vai ver exemplos, né? A gente vai ver exemplos. Aqui tem 1, 2, tem, salvo engano, 4 exemplos, né? Eu vou resolver 2 aqui. Depois eu vou dar um tempinho para vocês resolverem um aí, tá bom? Então vamos entender aqui, por meio de cálculos. Então essa figura aí, ela apresenta um eixo circular fixo em duas extremidades, tá? Então está engastado aqui. Duas extremidades. Sabe-se o comprimento do eixo é 240 milímetros. Comprimento aqui, ó, 240, 120, 120. Sabendo que o eixo é maciço, com diâmetro de 20 milímetros, até o ponto A, aliás, do ponto A até o meio é aqui, tá? Do ponto A até o meio. E do meio até o ponto B, o eixo é vazado. Então aqui eu tenho um eixo, eu tenho metade pra frente é um tubo, tá vendo? Então o eixo ele tem diâmetro 20. O tubo tem diâmetro 16. Ok? Deixa eu ver o que o aluno está querendo aqui. Bom, então note, galera, entenderam esse problema? Metade dele é maciço e metade dele é oco. E aí, a parte que é oca, diâmetro externo 20, diâmetro interno 16. A parte que é maciço, diâmetro total 20, tá? Determina o torque em cada apoio, que aqui é o apoio aqui, ó, no A e no B, né? Tá? Então é o torque em A e torque em B. Determina o torque em cada apoio devido ao esforço de torção no meio do eixo. Então eu tenho a torção no meio do eixo, certo? Então a torção aqui de 120 Nm no meio do eixo, exatamente no meio. O problema pede para calcular qual que será o efeito de torque aqui em A, no apoio A, qual que será o efeito de torque aqui em B, levando-se em conta todos esses dados que nós acabamos de passar. Ok? Beleza, pessoal? Beleza. Joia. Então vamos lá. Então é o seguinte, somatório dos momentos, né? Eu tenho três aí, né? Então o torque é um momento, no caso aí, porque às vezes recebe o mesmo nome, apesar que seja diferente um pouco, tá? O que acontece? Primeiro, se a gente for fazer equação do equilíbrio dos torques, a gente conclui que torque A mais torque B é igual a 120. Ah, por que, Renata? Aqui, ó, esse cara aqui tá, né, vamos supor que o zero é positivo. Exemplo, tá? Se o A é positivo, o B também. Como o C está ao contrário, é negativo. Então ficaria o quê? TA menos, vamos chamar aqui de TC, está ao contrário, mais TB. TA menos TC mais TB igual a zero. Passo menos TC para o outro lado, vai ficar o quê? TA mais TB é igual ao quê? TC. E no caso, nosso TC é o quê? 120, entendeu? Então, pela equação de equilíbrio, a soma desses dois torques aqui, ó, é igual a esse torque do meio. Ok? Então, esse é o primeiro princípio. Bom, mas aqui eu tenho uma equação de duas incógnitas, né? Eu não tenho solução ainda. E aí vem. Então, o que a gente faz? Primeiro, calcular o momento de... momento polar, né? Momento de inércia polar. Note que aqui eu estou calculando dois momentos de inércia. Por que dois? Porque um é metade do tubo que é maciço, para lembrar que a gente calculava, metade do tubo que é maciço, né? O momento de inércia para o tubo maciço, para o eixo maciço, né? Para o eixo que é maciço, é π sobre 2, que multiplica o quê? Raio à quarta. Então tá aqui, ó, meio de π, π é 3,14. O raio, né? O primeiro aqui, ó, o primeiro fala que o diâmetro dele é 20 milímetros. Então o raio é 10 milímetros. Transformando para metro, 0,010. Então aqui nós temos o que? O momento de inércia do eixo. Depois o momento de inércia do tubo, né? Aí é diferente, porque eu tenho o diâmetro maior e o diâmetro menor. O raio maior, o raio menor. O diâmetro maior é 20.
Então, um raio 10 milímetros em metros, 0,010. 0,001, 0,01, dá na mesma. Elevado à quarta. Menos o diâmetro interno, que é 16. Só que eu pego a metade, que é o raio. 8 milímetros, passando para metro, 0,008 elevado à quarta. Ok? Então, essa é a diferença das formas. Esse aqui eu só pego, para o maciço, eu pego o raio elevado à quarta. Para o tubular, eu pego o quê? Raio maior menos raio menor. Raio maior à quarta menos raio menor à quarta vezes π sobre 2. Então, aqui eu encontrei os dois momentos de inércia. O do maciço e o do tubular, que é o oco. Aí eu pergunto para vocês agora, qual dos dois momentos de inércia é maior? O J1 ou o J2? Qual dos dois que deu um maior valor aí, gente? J1 ou J2? Você está perguntando o valor do raio quarta ali ou do total? Não, do momento de inércia polar, o final aqui, ó. O momento de inércia. Qual dos dois que é maior? Acho que é o J1. Primeiro, né? J1. Isso. J1. Que é maior, né? Então Isso. o cara vê aqui, ó, Isso. 1,57 e vê o outro 9,27. Ah, o J2 é maior. Não. Mas esse está elevado a menos 9, esse é menos 8. Então o maior é J1, ok? E vale lembrar também que se você tem um eixo, se o diâmetro externo é o mesmo do eixo e do tubo, o tubo vai ter um menor momento de inércia. Por quê? Porque tem menos massa, não é isso? O tubo tem menos massa. Ele tem um oco aqui, então faz com que ele tenha menor massa. Se ele tem menor massa, também ele vai ter menor momento de inércia. Ok? Continuando. Aí eu pego aquela equação que eu já mostrei para vocês, né? Que é a primeira equação lá de equilíbrio, né? Que relaciona o quê? O torque A, o torque B com os lados, né? Os L's, né? Os comprimentos L's, né? L, metade do tubo é LAC e depois LBC. Aqui foi só a transformação da equação, gente. Que se eu passar essa equação para o outro lado, né? Eu posso dar uma trabalhada. Aliás, vou passar aqui esse TA para o outro lado, né? Vai ficar aqui essa toda aqui, ó, TB LBC sobre JG. Passo para o outro lado, TA LAC sobre JG. E depois só da simplificação, né? Porque na verdade vamos multiplicar cruzado, tá vendo? Esse cara aqui, ó, esses caras aqui, o que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo, né? Então esse cara que foi para o outro lado aqui, ó, o TA está multiplicando, ele continua aqui, né? O L1 e L2, é só dividir um em AC e LBC, tá? Mas que chama de 1 e 2. Então, na verdade, essa equação aqui é só uma manipulação de fórmulas aí, né? Um algebrismo e pronto. E aí, substituindo, então, para me achar o TB, né? Aqui, ó, comprimento 1, que é metade, 120 milímetros, que é 0,12 metros. Comprimento 2, né? 120 milímetros, que é 0,12 metros, né? Aqui o momento de inércia, né? Aqui o outro momento de inércia. E aqui o TA. Fazendo as continhas de tirar e pôr, e aí vocês confiram depois, tá? Fazendo essas contas, chega-se nessa relação. Que TB é igual a 0,59 TA. Ah, mas eu não resolvi o problema ainda. Não, mas vamos juntar com a outra parte. Qual que é a outra parte? TA mais TB é igual a 120. Então agora sim, aqui, ó, agora eu tenho condições, né? Porque eu sei que a relação entre A e TB eu consegui resolver o sistema de equações, né? Ok? Então o que a gente faz? Olha, no lugar de TA, no lugar de TB, aliás, no lugar de TB, eu coloco quem? 0,59 TA. Aí vai ficar TA mais 0,59 TA, que é como se fosse o quê? 1 TA mais 0,59 TA. 1 TA mais 0,59 TA é 1,59 TA. Tá aqui, ó, 1,59 TA, que é igual a quanto? 120. Fazendo as continhas de tirar e pôr, né? Só passar aqui, ó. TA é igual a 120 dividido por 1,59. Vai dar isso aqui, esse torque. 75,47 Nm. Tá? E
TB, como é que eu faço? Olha, sabendo TA, né? Sabendo TA que é 75,47, só substituir TA aqui, ó, no TB, né? Para achar o TB. 0,59 vezes TA, que é 75,47. Multiplicando, eu vou encontrar quanto? 44,53 Nm. Ok? Então é isso. Calculei o torque, né? Qual que é a ideia do problema? Eu tenho um eixo duplamente engastado, tá? E aí eu tenho um torque no meio. E esse torque vai transmitir como em cada extremidade, né? Quanto que vai valer em cada extremidade? Eis a questão. Em A e em B. Então esse é o objetivo do cálculo, né? Que aí ele deu 75 e 44. Aí eu pergunto, por que um foi maior que o outro? Por que um torque foi maior que o outro? Tava no meio certinho, tava tudo direitinho. Por que não foram iguais? Por que um foi maior que o outro? Porque o momento polar de um era diferente do outro. Então, mas por que o momento polar de um era diferente do outro? Por conta Parece da perguntou por que o composição, né? momento de um. É por causa do que um tem menos material do que o outro não tem um buraco no meio. Um é maciço, o outro é oco, né? Tem Então vai mais dar massa, outro diferença tem mesmo. menos, né, professor? Exatamente, então vai dar diferença mesmo. Agora imagine se isso aí fosse soldado, por exemplo. Ah, tem uma solda ali, né? Então, quer dizer, será que a solda resistiria a esses torques? Exemplo, né? Ou se eles tivessem gastado sob pressão. Como assim sob pressão? Você faz os furos, faz o eixo um pouquinho, com um diâmetro um pouquinho maior que o furo, aplica gelo seco no eixo, ele vai o quê? Contrair, vai reduzir. Aí o que você faz? Aí você coloca esse eixo lá no furo e depois, quando chegar a temperatura normal, ele vai travar. Porque ele vai chegar ao seu diâmetro original e vai ficar engastado ali, né? Então, será que resistiria a esses torques na extremidade? Ou se fosse uma solda, resistiria? Então, por isso que é importante esses cálculos de torque, embora para a gente aqui esteja num âmbito assim extremamente teórico, beleza? Bom, Só rapidinho, só pra eu lembrar. Esse G, até agora que você tá mostrando ele ali, o G é exatamente o quê? Que eu não lembro, e eu não tô vendo a anotação aqui no meu caderno. O que é o G? na verdade, eu vou deixar dois exercícios para vocês. Vou fazer mais dois, vou deixar dois. Resolvi, né? Só acompanhar com vocês. Na verdade, esse G é o seguinte: ele é o módulo de eletricidade na torção. Lembra que a gente tinha. Nós estudamos, nós estudamos tensões normais, né? Quando você pega uma barra e estica ela. E aí nós estudamos o módulo de Young, que é aquele módulo que vai digitar o quanto o material pode esticar sem se deformar completamente. Ou seja, até onde o material pode ser esticado e continuar no regime elástico, né? E depois, quando nós estudamos cisalhamento, aí tinha um módulo de cisalhamento, módulo de eletricidade para o cisalhamento. Quando você tem o cisalhamento também, você tem um módulo de eletricidade, porém ele é diferente, né? Então, como eu falei, imagina você ter um cilindro, você faz várias linhas paralelas ao longo, né? No sentido longitudinal do cilindro. Você começa uma torção, essas linhas começam também a torcer, né? Ficarem inclinadas. Então, existe um cisalhamento ali. E aí, no regime elástico, existe o módulo de elasticidade para o cisalhamento, que é o G, tá bom? Ele é um módulo de proporcionalidade, ou seja, até quando eu posso aplicar torção e esse cara não terá uma deformação permanente, tá bom? Entendi, obrigado. Ah, tranquilo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí só um minutinho, gente.
Vamos lá, galera. Exemplo 2. Fogão. Olá, galera. Ligando o áudio. Eu tô sem fogão aqui, velho. Pera aí. O que acontece, galera? Então, o coordenador do projeto ele apresentou o comprimento do eixo de transmissão de um automóvel. Vocês vão ver mais para frente. Esse eixo de transmissão liga um ponto B, que fica localizado no motor, a um ponto A, que transmite esse torque ao eixo das rodas traseiras. Então, a finalidade é transmitir o que? A rotação do motor para as rodas, né, traseiras, ok? Sendo a distância entre dois pontos, 2,5 metros. Você sabe que o novo motor tem um torque de 2.000 Nm e que o eixo de transmissão do modelo anterior é um tubo que possui um diâmetro externo de 65 milímetros e interno de 55 milímetros de diâmetro, tá? Então ele é oco, é um eixo mesmo, é um tubo mesmo. Na etapa anterior do projeto, o eixo de transmissão foi redimensionado e sugerimos uma inspeção para o tubo superior a 1,6 milímetros. Com essas informações e sabendo que o ângulo de torção limite, então o que o material resiste, a torção limite é 0,10 radianos, tá? Radianos é a unidade de ângulo. Deve-se analisar a situação no qual o ponto A fique fixo, devido ao problema nas engrenagens, né? E nesse caso, você terá de analisar esses dois eixos de transmissão, sabendo que o material utilizado possui algeia, né? Maior densidade de desligamento, 80 gigapascal, tá? Então, o que acontece? Olha só, nós temos um eixo, tá? Com tais dimensões, e tem um outro eixo recomendado, né? A gente vai ter que fazer o cálculo para os dois eixos, tá? Os dois tipos, tubos, aliás, né? Tubos, aliás, e com um limite do ângulo de torção, né? Com um limite do ângulo de torção. Então, é isso aí, aqui, ó. O ponto B, o ponto A. E aqui está o meu eixo, certo? Então, os dados do problema. Primeiro, o torque já deu que é 2.000 Nm. O comprimento do eixo, 2,5 metros. O módulo de elasticidade angular, cisalhamento, 80. Vezes 19 nonopascal, 80 gigapascal. Aqui o diâmetro, né? Diâmetro maior que o diâmetro externo, 65 por 2, então é o raio. O raio, 32,5 milímetros, que é 0,0325 metros. O raio interno, né, que é o diâmetro dividido por 2, 27,5 milímetros, que é 0,0275 metros. Aí nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular o momento de inércia. O momento de inércia polar, né? Que como é um tubo, então você tem um raio maior e um raio menor. Tá vendo aqui, ó? Raio maior, raio menor. Ok? Então a gente calcula esse momento de inércia que deu isso aqui, ó, 8,54 vezes 10⁻⁷ metros a quarta. Então, considerando esses dois diâmetros. E aí, para o novo tubo, a gente faz quase que o mesmo cálculo. Por que quase que o mesmo cálculo? Porque muda, obviamente, um dos raios, né? Lembra lá que ele fala de uma espessura de 1,6 milímetros? O novo diâmetro tem que ter uma espessura de 1,6 milímetros. Então aqui, ó, o meu raio externo, ele continua sendo 32,5. Tá aqui. O meu raio interno, que é o menor, ele já não é esse mais. Ele é o quê? Ele é 32,5 menos 1,6, que é a espessura. Tá? Então, 32,5 menos 1,6, que é a espessura. 32,5 menos 1,6
dá 30,9 milímetros. Passando para metros, 0,309 metros. Tá? Então, é isso aí. Aqui, ó. Qual é a diferença desse eixo para esse? Esse eixo eu calculei com os dados. Esse outro eu considerei o quê? Eu peguei o diâmetro externo, peguei a espessura, que é 1,6 milímetros, e tirei 32,5 menos 1,6, deu 30,9 milímetros, que é o diâmetro interno. Então ele está aqui, ó, passado para metros. Então calculo novamente o momento de inércia e deu esse. Note que o momento de inércia deu menor, né? Esse momento de inércia aqui, do eixo novo, foi menor do que o eixo antigo, né? O eixo original. Por que ele deu menor? Certamente porque a espessura desse segundo aqui é menor que a espessura do primeiro, né? A espessura do tubo. Então vou ter menos massa, eu vou ter um momento de inércia menor mesmo, de fato, né? Agora o que eu faço? Bom, eu vou calcular o ângulo de torção para os dois eixos. O ângulo de torção nós já temos a forma, né? Que ó, o torque é 2.000, o comprimento é 2,5 metros, o J eu acabei de calcular para o primeiro eixo, e o G, que é o módulo de elasticidade, está aqui. Fazendo as contas, eu multiplico em cima, multiplico embaixo, depois divide, eu vou ter que meu ângulo de torção é 0,0732 radianos. Bom, esse valor ele é menor do que o permitido. Lembra que no problema fala que o ângulo de torção máximo é 0,10 radianos? Bom, se eu achei 0,0732, ele é menor. Então esse tubo pode ser utilizado. Então vejam bem, ele te limitou no ângulo de torção, deu as características do tubo e pergunta, o tubo serve? Como é que vocês fazem? Olha, se eu tenho um ângulo máximo de torção, que é 0,10, e eu tenho as dimensões do tubo, deixa eu calcular o ângulo de torção dele. Ah, o ângulo de torção deu menor que o limite. Se ele deu menor que o limite, então esse tubo serve. Agora, o novo tubo, aquele em que a parede dele é 1,6 milímetros. Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Torque, comprimento. O momento de inércia agora para o tubo novo, que tem uma parede mais fina. E módulo de elasticidade. Deu quanto? 0,195 radianos. 0,0195 radianos. O que eu faço? Eu comparo agora com o máximo, tá vendo? Ó? 0,195 radianos é maior do que 0,10. Então, esse tubo aqui, ele não serve, nós não podemos usar esse tubo. Então, o primeiro tubo nós podemos usar, o segundo não. Agora, qual que é o tubo, né? Eu tenho um que eu posso e um que eu não posso, mas qual que seria um tubo ideal? Então, a gente vai calcular ele pelo ângulo de torção limite, tá? Pelo ângulo de torção limite. Porque aí a gente pega o ângulo de torção limite e faz o contrário. Calcula o raio interno, porque o externo a gente não pode mexer, e aí eu sei qual é o tubo para esse limite que eu posso utilizar, qual que é o mais ideal. Já que o primeiro se viu, o segundo não, agora eu tenho que pegar o ideal, né? Porque aqui, olha, o ângulo de torção deu menor, né? Então eu quero o mais próximo desse limite, ou igual. Então o que a gente faz? A gente pega a mesma forma, só que agora a gente vai inverter ela, né? Porque a gente vai usar esse ângulo de torção. Vamos usar o ângulo de torção. E eu quero saber do diâmetro interno, ou do raio interno. Então eu peguei a forma, inverti aqui, olha. Joguei o J para lá e joguei o Φ, que é o ângulo para baixo, ele fica assim. Né? Eu já sei quanto que é o J é o quê? Π sobre 2. Olha o J aqui, ó, o momento de inércia polar. Π sobre 2. Raio interno elevado à quarta menos raio interno elevado à quarta, que é igual. Então, no lugar do J, substituir isso tudo. E o meu TL sobre Φ vezes G está do outro lado, tá vendo? A equação continua a mesma. E aí, aqui, gente, a gente tem que fazer um malabarismo aqui, né? Um algebrismo, tá? Você tem essa equação aqui, olha. Essa segunda aqui, olha. Você tem que fazer um algebrismo de modo a isolar o C1. Tá? Então, aí você faz depois com paciência. De modo a isolar o C1. Porque eu quero o quê? O diâmetro externo eu não posso mexer. Eu posso mexer o quê? No diâmetro interno. Entendeu? Para calcular o raio interno. Então, por isso que é o C1, tá vendo? Usando essa equação. Né? Então, aqui está C2. Eu já tenho o C2, que é 32,5 milímetros, eu não posso mexer. O T e o L, mesma coisa. 2.002,5. O meu ângulo de torção aqui, ó, é o limite que eu estou usando, 0,10, que eu quero testar o limite. Né? E o meu G está aqui. Fazendo as continhas de tirar e pôr, o que eu acho? 0,029291.
que é o quê? 29,1 milímetros, né? Então, para calcular a espessura do tubo, o externo eu não posso mexer, o diâmetro externo, 32,5. O interno, não, isso aqui não é diâmetro não, né, gente? Isso aqui é raio. O raio externo, 32,5, menos o raio interno, que eu calculei agora, usando o ângulo limite, 29,01, quer dizer, a espessura do tubo pode ser o quê? 3,4, ok? Então, se você pegar esse problema, você vai ver que o primeiro tubo tem uma espessura, tá? Você pode fazer o diâmetro externo menos o interno tem espessura. O segundo tubo tem uma espessura de 1,6, não se viu porque ele é muito pequeno. A torção sobre ele vai ser maior do que a limite. E usando a minha torção limite, eu encontro este aqui, né? Então eu posso ter um tubo de parede 3,4 milímetros para cima, né? Daí para cima, que o meu tubo aí, o meu eixo, meu tubo aí utilizado no carro, né? Ele vai servir perfeitamente. Ok, pessoal? Professor, só recapitulando, que você passou meio rápido, eu acho que eu não sei se eu entendi tudo. A espessura do tubo, o finalzinho ali, porque você calculou o C1, certo? O C1 seria o diâmetro raio menor. Interno. Raio, né? O raio interno. Raio menor, isso. Isso. E aí a espessura do tubo que você calculou ali é a espessura do tubo maior? Não, é o seguinte. O meu raio externo, o meu raio maior, ele não muda, certo? Meu raio maior é esse aqui, ó. Esse aqui, não muda. Você note que nos 3 cálculos ele é o mesmo, tá vendo? Que o meu raio maior não muda, ó. 32,5, tá vendo? O tubo antigo, aqui, ó. Esse aqui é o raio maior, esse é o raio menor. Né? Sim, sim. Pra você calcular a espessura aqui, é só você subtrair, né? O raio maior menos o raio menor, o raio externo menos o raio interno. Você vai só subtrair aqui, olha, que você sabe, né, de 27,5 a 32,5, você tem ali 5, né? Você tem 5 milímetros, certo? Ok? 32,5 menos 27,5, você tem 5 milímetros de diferença. Esse é essa é a espessura da parede. E aí, eu fiz o cálculo para ele. Calculei o momento de inércia, olha lá, aqui, ó, fiz o cálculo para ele. E ele foi válido, né? Tá vendo que eu encontrei aqui um ângulo de torção menor que o limite? Ele foi válido, 5 milímetros. Aí, depois foi proposto um tubo novo, em que a parede não fosse 5 milímetros, a parede fosse de 1,6 milímetros. Tá aqui, ó. A parede de 1,6. Tá? Aí nós fizemos o cálculo com a parede de 1,6. Mas lembrando sempre que, ó, o meu diâmetro, o meu raio externo, continua sendo 32,5. O que eu estou diminuindo é só a parede do tubo, né? Diminuir a parede do tubo significa o quê? Já que eu não posso alterar o diâmetro externo, eu tenho que o raio externo, eu tenho que alterar quem? O raio interno, né? Então, se eu quero um tubo com espessura de 1,6, o que eu faço? 32,5 menos 1,6, que dá 30,9, como raio interno, ou 0,0309. Então, calculei o J, calculei o ângulo de torção para ele, só que aí o ângulo de torção dele deu quanto? 0,195, que é maior do que 0,10. Então, olha só, tem 2 dados. Primeiro, o meu tubo antigo é 5 milímetros de espessura de parede. Tá? Eu posso usar? Posso. Você viu que passou, né? O ângulo de torção dele foi menor que o ângulo de torção máximo crítico, né? O crítico. Passou. Eu posso usar o tubo de 1,6 de parede, milímetro de parede? Não. Por quê? Porque a torção dele deu maior do que a permitida, que é 0,10. Então, quer dizer, eu posso usar o 5, mas o 5 é muito. E o 1,6 é pouco. É muito fino. Qual que seria o ideal? O que vai no limite? Então, invertendo a fórmula aqui, né? Invertendo a fórmula, nós calculamos o quê? O raio interno para o ângulo limite. Qual que é o ângulo limite? Torção, 0,10. Então, note que joga o 0,10 aqui, ó. Então, conclui-se no final que o meu raio menor é 0,0291, ou 29,1, né?
Aí se eu pegar o maior, que eu não mudo, 32,5, menos 29,1, eu tenho 3,4. Então notem que eu tenho 3 tipos de parede, 3 espessuras. Uma espessura de 1,6 que não serviu no meu projeto, uma espessura de 5 milímetros que serve, mas ela é muito, e uma espessura de 3,4 milímetros que serve e é ideal. Por quê? Porque ela respeita o limite máximo da torção, entendeu? Então, na verdade, a busca aqui foi pegar um eixo, né? Então, note que eu vou ter uma economia de material. Eu atendo ao projeto, né? E com economia de material. Então, eu substituo o eixo antigo, que tinha uma parede de 5 milímetros, pelo eixo novo, que tem uma parede de 3,4 milímetros. Isso aí, com certeza, eu vou ganhar muito em quê? Em material consumido. Agora eu consegui entender o finzinho ali. Porque eu tava entendendo o fluxo dos cálculos, mas eu não entendi por que você tinha chegado nesse de 3,4. Agora eu peguei. Na ideia, na verdade, é importante pegar a ideia do problema, né, gente? Eu não vou dar um problema desse numa prova, tá certo? Porque aqui a gente já está exercitando, então lá está mais simples, claro. Mas a ideia aqui é o quê? Eu tenho um tubo, né, e estou fazendo teste. Eu fiz 2 testes, né, para ver qual que é o ideal aí para eu poder utilizar. E aí eu concluí que o ideal é esse tubo de parede 3,4 milímetros. Ok? Beleza. Agora entendi. Não, maravilha. Só para aproveitar também, você passou Pode pra falar. gente aquele material da aula. Por exemplo, no exemplo 2 lá, não tem esse desenvolvimento todo que você passou pra gente, exemplificando o exemplo 2 e tudo mais, só tem a primeira imagem, que é o do carro. Na verdade, ele não tem resolução, né? E não tem aquele trecho inicial, não. Aquele trecho inicial não tem, não. Mas Isso terminando a mesmo. aula, eu passo esse material para vocês. É tranquilo. Joia, beleza. Aí isso eu passo. Tranquilaço. E posto também no AVA, tá? Porque no AVA eu postei o sem resolução. Aí eu posto com resolução também. Beleza. Tranquilo. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, galera. E vou deixar um para vocês. Na verdade, fazer assim, acompanhar, né? Porque ele já está resolvido. Aí eu vou deixar 2 aqui para vocês, tá? Bom, vamos lá. Esse exemplo 3 aqui, ó. O eixo da hélice de um navio tem comprimento 30 metros. Né? Então o eixo da hélice está aqui embaixo, ó. Olha o eixo aqui, ó. Grandão, né? 30 metros. Esse eixo é acoplado a um motor, né, que possui um torque máximo de 12 kN. Sabendo que o eixo possui modo de elasticidade transversal 80 GPa e diâmetro externo 250 mm, com espessura de 10 mm, qual deve ser o ângulo de torção no eixo para o torque máximo? Então, para esse torque aqui, ó, que é o máximo, qual deve ser o ângulo máximo de torção? Então, usando a mesma equação e fazendo transformações devidas, né? A minha equação continua sendo a mesma, né? O comprimento 30, a elasticidade transversal ou deslizamento 80, o torque máximo está aqui, 12 vezes a terceira Nm, né? O diâmetro, ele é 250, tá? Se o diâmetro é 250, o diâmetro externo, quer dizer que o raio é 125, tá aqui, tá? Só que eu tenho uma parede de 10. Então a espessura do tubo é 10. Então, o raio maior, menos a espessura, é o raio menor, tá certo? Então, o meu raio maior é quanto? 125. Qual que é a espessura? 10. 125 milímetros menos 10 milímetros, 115 milímetros. Então, 125 é o raio externo, que é o maior. 115 é o raio interno, que é o menor. Ok? Aqui na verdade, ó, eu coloco C2 aqui. Tananã, C1, não, tá certinho. Beleza. Então, calculando nosso momento de inércia polar, né? Π sobre 2. Raio externo elevado a quarta. Raio interno elevado a quarta. Fazendo as continhas de tirar e pôr, a gente chega nisso aqui, ó. Isso aqui é o J, que é o momento de inércia polar. Tá? Utilizando a equação, o que eu tenho? Torque está aqui. Comprimento do eixo está aqui. J, eu acabei de calcular, 1,09, está aqui. O G, que é a elasticidade, está aqui. Ok? Fazendo os cálculos, eu chego aqui no meu ângulo máximo, né? Meu ângulo de torção máximo, tá?
Por que esse é o meu ângulo de torção máximo? Porque ele foi pegado do momento de torção máxima. Aplicando o momento de torção máxima, eu chego no ângulo de torção máxima, que é esse aí, né? Então note que esse aí não teve muita volta, não. Ele foi direto. E aí vocês começam a perceber que é meio que uma receitinha de bolo, né? Ah, eu vou ter sempre que calcular o momento polar de inércia? Vai. Né? Não confundir diâmetro com raio, passar as medidas de milímetros para metros, e por aí vai. Ok, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, então para o navio com hélices acopladas a um eixo vazado com diâmetro externo de 350 milímetros e diâmetro interno de 280 milímetros, comprimento de 50 metros, determine o ângulo de torção do eixo, saber que o material possui uma tensão de salhamento admissível de 45 megapascal. E o coeficiente de elasticidade aí, né? Modo de elasticidade, 80 gigapascal. Tá? Então vamos lá. Então a equação é essa, que nós já conhecemos. Calculando J, né? O momento de inércia. Nós temos aqui o diâmetro maior, raio maior, raio menor. Então o diâmetro é 350, o raio é 175, transformado em metros 0,75. O diâmetro menor 280, raio 140, transformado em metros 0,140. Não é isso? Então com isso aqui a gente calcula, né, o momento de inércia polar, que é fundamental, né? Depois a gente aplica a equação do torque, né? E aqui, olha, para calcular esse ângulo, a gente tem que ter o torque, o comprimento a gente já tem, o J calculamos e o G, né? Nós temos, então a gente não tinha o J e o torque. O J nós acabamos de calcular, que é o momento de inércia polar. Agora o torque, né, de equação anterior conhecida, né? Aqui tem a tensão admissível, o J que já foi calculado, e o C aí, né? Que no caso é o raio maior, certo? Ele aqui, ó, raio maior, tá bom? Então, jogando os valores, né? Fazendo os cálculos, encontramos que um torque de 223,71 kN, ok? Depois vocês conferem as continhas certinho aí, tá bom? Prosseguindo, né? Aí sim a gente calcula o ângulo, porque agora nós temos todos os elementos. Então temos o torque, acabamos de calcular. Comprimento, foi dado o problema. Movimento de inércia polar, calculamos aqui. E o G também foi dado. Ou seja, o nosso ângulo de torção vale 0,16 radianos. Ok? Alguém conseguiu chegar nesse valor? Sim, consegui. Conseguiu chegar aí? Maravilha, show de bola. O segundo. Se a barra de seção circular está submetida a torques em localizações que não as suas extremidades, ou é formado por várias partes com várias seções transversais e possivelmente de diferentes materiais, o ângulo de torção do eixo deve ser expresso como a soma algébrica dos ângulos de torção de suas partes componentes. O sistema de engrenagem, abaixo, é submetido a diferentes torques. Então, vocês estão vendo aí, né? Torque de 300, 500, 200, 400, girando em sentidos contrários, ou mesmo sentido, né? Conforme detalhes por abaixo. Determine o ângulo de torção da engrenagem C. Engrenagem C. Essa daqui, ó. Em relação à engrenagem D, sabendo que o eixo tem um diâmetro de 50 milímetros e módulo de elasticidade transversal 75 gigapascal. Então, vamos lá. Então, a equação aí, que nós vamos calcular uma torção de C em relação a D, é a mesma equação, né? A mesma equação, só colocar a referência CD, que
C em relação a D. O momento polar, esse momento polar, notem que só tem um C elevado à quarta, porque não é tubo, né? É um eixo maciço, então a fórmula é diferente. Então esse aqui é o raio, ok? Porque o diâmetro é 50 milímetros, né? O raio é 25, então somado em metro 0,025 elevado à quarta. Então esse aqui é o nosso J, o momento polar. O momento de inércia polar, ok? O torque em C em relação a D é a soma dos dois torques. Torque de A e torque de C, que é o na figura. Então o torque aqui, ó, que vai ter aqui em C, na engrenagem C, né, aqui, ó, em relação a D, é a soma dos dois torques, né? Só que um está num sentido, outro está em outro sentido. Então eles têm sinais contrários, né? Não, eles estão no mesmo sentido lá, não, professor? Lá eles estão no mesmo sentido, não? Não, aqui ó, certinho, aqui, ó, pra você ver. Olha essa seta aqui, ó. O sentido dela. Olha a outra aqui, tá vendo? Sentidos contrários, ó. Ah, sim, que eu considerei o C e o D aí. Não, aqui, ó. Aí esse aqui considerou positivo, né? E esse aqui negativo, certo? Certo. Isso pouco importa aqui com o nosso resultado, tá? Nesse sentido aí, ó. Mas o fato foi esse, tá vendo? Então o torque resultante lá em C em relação a D é o quê? 200 ou menos 200. Aplicando a equação, olha lá, o torque 200, comprimento L 0,4, certo? O J e o módulo de cidade, né? Então esse aqui foi o ângulo, certo? 1,74 vezes 10 a menos 3 radianos. Então notem que assim, lógico que tem que saber aquela matéria anterior, né? Não dá para fazer exercício não. Mas são bem similares, né? Assim, não é que são similares. Aqui a gente está calculando outra coisa, né? Lá a gente está calculando só torque, etc. Mas aqui, essa parte da matéria, naturalmente, a gente depende das outras partes, ok? Depende das outras partes. Deixa eu colocar para vocês lá, senão eu esqueço. Eu vou colocar esse slide completo com exercícios. Materiais, está aqui. E aí tem um outro slide que eu postei no Ava, mas não passei para vocês ainda não, tá? Mas daqui a pouco eu passo. Deixa eu pegar esse aqui. Faltou o exercício 3, gente. Esses vão treinadinho em casa, tá? Opa, ainda não. Aqui. Aqui. Peguei ele aqui. Mas se não conferir se esse aqui é o completo, tá? Mandei agora, peraí. Mandei lá. Confere, por favor, se é o completo. Conferir. Só esperando chegar aqui. Tá certo, Renan. Completo. Resolução. Beleza. Sim, tem resolução, mas eu ainda tenho uma dúvida, porque assim, eu lembro que você tinha colocado esse exemplo do carro e tinha uma explicação desse exemplo do carro. Não tá aí não? Aí explicação não, só tem assim, no exemplo, aí, por exemplo, tubo existente, aí torque, tamanho, módulo de elasticidade, mas não tem a explicação do exemplo. É esse mesmo que era para ter passado ou era outro?
Deixa eu ver aqui. Só se eu mudei depois e não salvei PDF. Deixa eu ver. Porque realmente depois eu mudei. Talvez eu não tenha salvo. Ah, porque aqui tá faltando a explicação inicial, né? Tá só assim, ó. Retomando. Vou salvar ele aqui, peraí. Aqui não tá a primeira parte, não. Peraí que eu salvo ele aqui. Esse aqui. Não, peraí, esse aqui. Só um minutinho. Vou ver se marcou. Peraí. Mandei, vê se é esse agora. Vê se está completinho. Agora sim. Agora sim, é esse aí. Beleza. Pô. Então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco de potência, tá? Então, potência, eu já até havia comunicado, conversado com vocês na aula anterior. A potência, ela é definida como o trabalho realizado em função do tempo, ou energia em função do tempo. Tá? Então, por exemplo, uma lâmpada de 50 watts, quer dizer que ela dissipa 5 watts, joule por segundo, né? Então, 50 watts, 50 joules de energia a cada segundo. Ela emite em forma de calor e luz. Né? Um motor de 1000 watts, 1000 joules por segundo. Cada segundo ele realiza um trabalho de 1000 joules. Né? Então, potência é o trabalho realizado ou energia desprendida em função do tempo. Né? Quanto menor o tempo e maior o trabalho, maior também a potência. Tá? Só que a potência tem outras formas de ser representada. Né? Então, a potência, por exemplo, pode ser representada como aqui, ó. Potência pode ser funcionando como torque vezes velocidade angular. Tá? O torque nós já conhecemos. A velocidade angular, gente, é a velocidade que tem relação com o ângulo, né? Imagina os ponteiros de um relógio. Quando o ponteiro está lá percorrendo sentido horário, ele vai percorrendo ângulos, né, em relação ao ponto de origem. Tá? Então você pode relacionar a velocidade angular. Então a velocidade angular geralmente é no movimento rotacional, com rotação. E angular por quê? Porque você pode, né, então, por exemplo, uma circunferência, né, perfeita, né? Vai ter um ponto A aqui, e um ponto B aqui, certo? Então a partícula que foi do ponto A até o ponto B, ela andou isso aqui, ó. Ela andou isso, né? Então você pode relacionar essa distância com o tempo. É velocidade linear. Mas também posso pegar aqui, ó, e relacionar esse ângulo com o tempo, que é a velocidade angular. Certo? Então, por exemplo, o ponteiro
do relógio, né, uma volta completa são 360 graus. Né, 360 graus. O relógio é dividido em 12 partes. Né, em 12 horas. Marca 12 partes. Então, 360 dividido por 12, 30. A cada vez que o ponteiro dos segundos, né, quando ele completa uma volta, é 1 minuto, né? Então, quando ele vai de um risquinho ao outro, ele percorre 5 segundos. Né? No outro, mais 5 segundos. No outro, mais 5 segundos. Então, quer dizer, e a cada esses 5 segundos que ele percorre, ele está percorrendo meio um ângulo de 30 graus. Né? Ele percorre 30 graus em 5 segundos. Né? Se você dividir 30 por 5, 6. 6 graus por segundo. Né? A velocidade linear é 10 metros por segundo, 50 km por hora, a distância em relação ao tempo. A velocidade angular é o ângulo em relação ao tempo. Né? Então, se você pegar o ponteiro dos segundos, uma volta completa, 60 segundos. Né? Você pode dividir 360 por 60, né? Volta completa em 60 graus, e o tempo 60 segundos. 360 dividido por 66. Como eu falei, 6 graus por segundo. Ok? Então, é a velocidade angular do ponteiro dos segundos. Quer dizer, o ângulo que ele descreve em relação ao tempo gasto. Tá? O ponteiro que marca horas. Qual que é a velocidade angular dele? O ponteiro que marca horas. Qual que é a velocidade angular? Quando ele dá uma volta completa. Quantas horas passou? Hã? 60 minutos? Não, aí você está falando tempo, né? Eu quero a velocidade angular. Quantos graus por minuto, ou quantos graus por segundo, ou quantos graus por hora. Velocidade. Quando o ponteiro das horas dá uma volta completa, gente. Quando o ponteiro das horas dá uma volta completa, quantas horas ele percorreu? Quando o ponteiro das horas dá uma volta completa, 24. 24, dá 12. 30 graus. 12 horas. 12 horas, é isso? Quando o ponteiro das horas dá uma volta, 12 horas. E aí ele percorreu 360 graus, né? Então 360 dividido por 12, alguém cantou aí, ó. 30. Ele faz 30 graus por hora. Igual a linhas lá do Greenwich lá. Exatamente. Né? Agora o ponteiro dos minutos. Qual que é a velocidade angular do ponteiro dos minutos? 60. Não, a velocidade angular é o ângulo em relação ao tempo. Graus por minuto ou graus por segundo. Ou graus por hora. Igual nós acabamos de fazer com a horas aqui. Qual que é a velocidade angular, gente? Do ponteiro dos minutos. Primeira pergunta. Ponteiro dos minutos quando dá a volta completa. Quanto tempo ele gasta? Ele gasta 1 minuto para dar uma volta. Ponteiro dos segundos, não é que você perguntou? Não, ponteiro dos minutos. O dos dá minutos. Uma volta. Ele gasta Uma volta quanto por hora. tempo? Hã? Uma volta por hora. Não, ele gasta 1 hora ou 60 minutos, né? E aí são 360 graus. Então eu posso falar que é 360 graus por hora ou 360 dividido por 60, que é 6. 6 graus por minuto, ok? Eu posso falar que é 360 graus por hora ou 6 graus por minuto. Isso que é velocidade angular. É o ângulo descrito, ou o ângulo percorrido, dividido pelo tempo gasto. Entendeu? Isso que é velocidade angular. Então, aqui, ó, quando eu vou calcular potência, é torque vezes velocidade angular. Velocidade angular também é chamada de frequência angular. Tá? Frequência angular. Olha lá, ó, pode ser calculado, a frequência angular pode ser calculado como 2 vezes π vezes f, onde esse f aqui é uma frequência expressa em hertz, né? Porque frequência, o que é frequência? É o número de voltas por segundo, né? Então a velocidade angular é 2π vezes frequência.
tá? E aí, substituindo essa equação aqui, ó, 2πf. Na primeira aqui, ó, colocando 2πf no lugar de ômega, potência também pode ser o quê? 2πf vezes torque, tá? 2πf vezes torque. Essa frequência aqui é dada em Hertz. É o Hertz aqui, o Hz, tá? Hertz quer dizer oscilações ou voltas por segundo, tá? Então, olha só, se potência é 2πf vezes t, invertendo t, que é torque, potência sobre 2πf, onde o f é a nossa frequência, tá? E aí, nós pegamos lá as fórmulas do torque, né? Nós temos essa equação aqui, né? Que já é conhecida nossa, né? Que é a equação do torque. Na verdade, a gente conhece como torque igual J vezes tal sobre C, então essa equação a gente já conhece. E a gente pode utilizar essas equações, então, para efetuar alguns cálculos aqui, tá? Efetuar resolver alguns problemas, ok? Então, o primeiro problema nosso aí, olha, é esse aqui, tá? Então, qual que é a ideia desse capítulo aqui? É relacionar agora potência e torque. Então, a ideia é essa, relacionar potência com torque, tá? Então, para um eixo de transmissão apresentado na figura abaixo, será utilizado um motor com potência de 3.500 watts, potência do motor. Se a velocidade angular for, tá vendo, gente, que eu falei com vocês, velocidade angular em graus por segundo, ou graus por hora, mas também pode ser em RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. A quantidade de giros por minuto. É uma das unidades de velocidade angular. O material utilizado, ele tem uma tensão de desaramento admissível de 80 MPa, que é o tal, né? Tensão de desaramento. Qual deve ser o diâmetro do eixo para atender as exigências do projeto? Então, quer dizer, tem que ter um eixo que resiste a essa tensão de desaramento, que consiga ter essa rotação no motor dessa potência. Então, qual deve ser o diâmetro do eixo que atende esse projeto? Esse problema também é já resolvido, né? Vamos comentar juntos aqui, né? Então, a primeira coisa que foi feita aqui, ó, foi transformar a potência em radianos por segundo. É só transformação. 3.500 watts quer dizer 20,9 radianos por segundo. Ah, mas como assim? Vamos lá. Watts pode ser joule por segundo. E joule é Newton vezes metro, né? Que joule vem de trabalho. Força vezes distância, Newton vezes metro. Então, a potência em watts, ela pode ser joules por segundo, pode ser Newton vezes metro por segundo também, né? E aqui que vem a transformação, ó. E aqui que vem, aliás, desculpa, gente. Aqui eu não precisei transformar. Potência não. Potência, a única coisa que foi feita foi colocar nas unidades internacional. Morreu aqui, acabou. Esquece que eu falei anteriormente. A frequência angular, ou a velocidade angular, que está sendo transformada. Por quê? Lembra? Lá ele deu ela em RPM, rotações por minuto. Aqui, transformando em radianos por segundo, que é medida do Centro Internacional, que a gente precisa usar. Como é que é feito? Como é que eu transformo de 200 revoluções ou voltas por minuto para radianos por segundo? Simples, né? Aqui, ó, uma revolução ou uma volta são 2π radiano. São 2π radiano. Certo? Não é isso? Lembra que eu expliquei para vocês? Uma volta completa, 2π radianos. Ou 360 graus. Não é isso? Sim, sim. Uma volta completa, 2π radiano. Então, eu estou multiplicando aqui por 2π radiano. Tá? Então, estou multiplicando. Se uma volta vale 2π radiano, 200 é 200 vezes 2π radiano. Beleza. E agora, o minuto aqui, eu estou transformando em segundo. Então, eu transformo rotações em π radiano, para não ter o radiano, né? Que o π vale 3,14. E minuto transformando em segundo. Sabemos que um minuto são 60 segundos, né? Então, o que eu faço? Eu divido o 200 por 2π radiano, que é 2π, né? π é 3,14, 2π é 6,28. Então, na verdade, eu estou dividindo 200, né? Quem quiser pegar a maquininha, ó, eu pego 200, divido por 6,28, que é 2π, dá o resultado. Depois eu pego 1 minuto
divido por 60 segundos, dá o resultado, né? Depois eu divido os dois resultados, né? O resultado de 200 por 6,28, que é 2 pi de ano, e o resultado de 1 minuto por 60 segundos, tá? Então, na verdade, eu faço isso aqui, ó. Eu pego 200, divido ele por 6,28, que é 2 pi radiano, beleza? Então, o denominador, o numerador. O denominador é o minuto. 1 minuto eu divido por 60 segundos, tá? Então, a conta que eu faço, na verdade, é essa, beleza? Eu faço isso, divido os dois resultados e vou encontrar isso aqui, ó. Então, estou transformando rotações em radiano, minuto em segundo. Então, 2 RPM equivale a 20,09 radianos por segundo. Renato, por que eu tenho que transformar? Porque as equações exigem que as medidas estejam no Sistema Internacional de Pesos e Medidas. E as medidas do Sistema Internacional de Pesos e Medidas não é watts, é Newton metro segundo e é o que? Radiano segundo. Tem que transformar, certo? Então, transformei aqui, transformamos aqui. Vamos aos cálculos. Então, já vimos que torque é potência sobre velocidade angular. Quanto que é o torque? Quanto que é a potência? 3.500. Quanto que é a velocidade angular? 20,9. Tá? Então, dividindo aqui, nós encontramos o quê? Um torque de 167,5 Nm. Se eu não tivesse transformado unidades, não sairia Nm aqui. Tá? Porque se pensar que ó, o Nm está aqui, ó, o segundo eu conto com o segundo. E o radiano? O radiano é só medida relativa, não tem que aparecer. Então fica só 167,5 newtons vezes metro. Ok? Isso é o torque. Mas ele está querendo torque? Não. Vamos ver o que o problema aqui é. Aqui, ó. Qual é o seu diâmetro do eixo? Então, a primeira coisa é descobrir o torque, né? Depois, eu vou pegar o torque. Vou pegar aquela equação. Opa, o negócio está rabiscando tudo. O que é isso? Então, depois eu vou pegar aquela minha equação. Olha só. Ó, essa equação aqui, ó. Que relaciona momento polar de inércia com... Na verdade, isso aqui é um junta de equações, tá, gente? Isso aqui, ó. Não precisa ficar perdido, ó. Essa equação aqui, ó. Tá? Né? Momento polar de inércia, aqui é como é que chama? Raio. Né? É o raio. Torque, tensão máxima admissível, tá? E aqui, se você for... isso aqui é só um arranjo para a gente chegar nessa equação aqui, tá? O que interessa é essa equação aqui, de calcular o raio. Isso aqui é um arranjo, ó. Como é que foi aparecer esses dois camaradas aqui? Se eu simplificar aqui, ó, se eu simplificar esse cara desse lado aqui, esse cara desse lado aqui, ó, só sobra o CA quarta. CA quarta é quando eu calculo o J, né? Então isso aqui foi só um artifício para me chegar nessa equação aqui. É só um algebrismo, né? É aquela questão. Multiplica os dois lados, ou divide os dois lados pela mesma letra, né? Aqui eu dividi os dois lados. Dividi os dois lados por C, né? Se você pensar aqui, ó, o meu J na verdade, e ele é π sobre 2 vezes CA quarta. Não é isso que eu calculo J? Então isso aqui é só um artifício, tá? Então para nós importa a formulação final, que é para calcular o nosso raio, tá? Para calcular o nosso raio. Teria como chegar de outra forma? Teria também, né? Porque eu quero é o raio, né? Eu tenho o que aqui no problema? Ó, eu tenho G, eu tenho a potência, eu tenho a velocidade angular, né? A potência e a velocidade angular eu transformei para me calcular o torque. E pelo torque agora eu calculo o meu diâmetro. Beleza? Então depois, se quiser desenvolver esse algebrismo aqui, mas não é complicado não. Só foi utilizado alguns artifícios aqui para a gente chegar na equação de forma mais palpável. Ok? E aí, qual que é a conclusão do problema? Né? Jogando todos os dados aqui já calcular. Que o meu raio vale 11 milímetros, né? E se eu quero o diâmetro, né, diâmetro é raio vezes 2, o meu diâmetro é de
22 milímetros, certo? O diâmetro para atender a esse material, né, que você quer dizer respeito ao material, a essa potência e essa velocidade, tá bom? Essa equação aqui, gente, dá uma olhada com ela com atenção depois, se tiver tudo vocês me falam. Esse aqui foi só um artifício mesmo, entendeu? Só pegou a equação já conhecida, que é a nossa... aquela equação aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tensão, desalhamento, ela é torque vezes raio sobre o momento. Eu estou sem a mesinha, por isso assim, o indinés polar, tá vendo? Essa equação conhecida, tá? Essa equação conhecida para chegar nessa daqui, tá bom? Vai ter que encontrar esse volume aqui, ó, esse diâmetro aqui. Então chegou no raio, que é o curvo de diâmetro, tá? Então aqui só foram empregados alguns artifícios para facilitar eu chegar nessa equação aqui, ó. Note que essa equação ela precisa de quê? Ela precisa só da tensão, né? Tensão admissível foi dado lá, e do torque, que eu calculei. Mais nada. Ah, mas se eu quisesse usar ela assim também, podia, gente, pode usar ela assim também, não tem problema não, aqui, ó. Eu não tenho a tensão admissível, não tenho essa tensão? Tem. Eu não tenho torque? Tem. Eu não tenho J? Tem. Eu vou encontrar o raio, tá? Pode usar ela desse jeito aqui. O negócio borrou tudo, né? Pode usar ela desse jeito aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó. Que é a forma original dela aqui, ó. Pode usar aqui e tinha meu resultado. Beleza? Vamos mais um aí, né? Olha só. Um aerodeslizador, que esse é a figura aqui abaixo, né? Possui um eixo de transmissão tubular, então tem um eixo lá, né? A transmissão é o eixo que vai mandar a rotação de um lugar para o outro, vai transmitir essa rotação. Então, tubular, de 6 metros de comprimento e 300 milímetros de diâmetro externo. Se ele é tubular, né? Determina o diâmetro interno do eixo de transmissão, sabendo que o motor transmite a potência de 5 megawatts, mega 10 a sexta, né? Milhões. Então, uma potência de 5 megawatts ao eixo, com velocidade angular de 25 o quê? Radianos por segundo. Sabe que a tensão admissível é 90 megapascal e G vale 80 gigapascal. Então, vamos pegar todos esses dados e traduzir o problema, né? O problema. Então, tensão admissível, ó, essa equação aqui, ó, que é aquela do exercício anterior, final. É essa que eu estou querendo dizer para vocês. Tá? É a nossa equação clássica lá de torque, a primeira que nós estudamos. Tá certo? Nós vamos precisar dela. Aqui, ó, da mesma forma, tá vendo? Calculando aqui, ó, C, mesma coisa. Que lá foi um artifício bom, não precisa avisar não. Então, olha só, sabemos que torque é potência sobre velocidade angular. Então, potência, velocidade angular, foram dados anteriormente, aqui, ó. 5 megawatts, 5 vezes 10 a 100 watts. 25 radianos por segundo, 25 milímetros por segundo. Então, o torque é o quê? 200 kN. 200 kN, tá? E aí a gente pode determinar agora o raio interno. Né? O raio interno, porque o raio externo já foi dado. O raio externo aqui, ó, 300 milímetros. Então, o diâmetro de 300 milímetros, o raio é 150 milímetros, que é 0,15 metros. Esse é o raio externo. Pegando a equação, que ó, fazendo do mesmo jeito, tá, gente? Aqui, ó. Só que lá era um eixo, lá era maciço, aqui não, tá? Então aqui, olha só, o J, tem que calcular ele aqui, ó. Ele é π sobre 2 vezes diâmetro externo a 4 vezes diâmetro interno a 4. Entendeu? Aqui, ó, esse aqui é o J, né? Esse aqui é o J, tá? Então aqui, olha, fazendo a inversão, né? Aqui, ó, e por que esse 2 foi lá para cima? Você faz aquela operação, né? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Por isso que o 2 fica para cima. Embaixo permaneceu a mesma coisa. Aí eu faço o algebrismo aqui. Qual que é o algebrismo aqui? Ó? Qual que é o algebrismo que eu estou fazendo aqui? Eu vou ter que multiplicar, multiplicar esse π, separar, até chegar nessa equação aqui. Ó. Tá? Então, daqui... Renato, e se eu jogar todos os dados? Precisa eu chegar aqui? Precisa chegar aqui? Não, gente. Isso aqui é só um algebrismo.
Se nessa equação aqui, olha, você já jogar todos os dados, você pode resolver, entendeu? Então, por exemplo, o torque eu tenho, né? Eu achei aqui, ó, 200. Tá vendo? O C2 eu tenho? O C2 eu tenho. Eu não tenho o C1 que eu quero calcular. Entendeu? Não tenho o C1 que eu quero calcular. A tensão admissível eu tenho? A tensão admissível eu tenho. O π eu tenho? Tenho. Você pode jogar aqui e calcular, entendeu? Isso aqui é um algebrismo para ter a equação final, mas não precisa chegar nela não. Aí depois que jogar esses dados, aqui ó, o torque vale 200, o C2 vale 0,15, o C1 eu não sei, o π vale 3,14. Você tem que igualar com esse aqui, ó, a tensão admissível. Tá? A tensão admissível, ela foi dada aqui, ó, ela é 90 megapascal, entendeu? Jogando todos os dados aí, você vai achar o quê? O raio, que é 131 milímetros, e o diâmetro, que é então o quê? 262 milímetros. O diâmetro é o quê? O raio vezes 2. Tá? Então, não precisa desse preciosismo aqui. É para quem gosta de álgebra mesmo. Fazer algebrismo aqui não. Você já pode aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês, tá? Para vocês conferirem. A minha equação, ó. Eu pego essa parte, que é igual essa parte. Tá? Então, a tensão admissível eu tenho, ele deu 90. O torque eu calculei aqui. O π é 3,14. O C2 é 0,15. O que você vai achar é o C1, tá? Aí você tem que fazer um algebrismo até chegar em 131 milímetros. Aqui no caso, foi até o fim do algebrismo, chegando numa equação, mas não precisa. Pode resolver daqui mesmo, você vai chegar no mesmo resultado. Ok? Fazer só mais um aqui para encerrar, galera. E eu vou passar esse slide para vocês, tá bom? O exemplo 3 aí, ó. Os eixos de transmissão utilizados para projetos normalmente possuem seção transversal circular, né? Nós sabemos disso, e são submetidos a esforços de torção. Por esse motivo, a seção transversal permanece plana, porém as linhas radiais, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer várias linhas, giram. Esse fato proporciona uma deformação por cisalhamento no eixo de transmissão. É tudo aquilo que nós já vimos. Para um eixo maciço com diâmetro 40 milímetros, determina a tensão de cisalhamento máxima para transmitir uma potência de 50 kW, uma rotação de 600 RPM. Então, note aqui, ó, um problema muito parecido com aquele que resolvemos lá no primeiro, né? RPM você vai ter que transformar em radiano por segundo e jogar na equação. Então a equação nossa é essa, né? Vamos ver o que ele quer primeiro, né? Tensão e isolamento. A equação de tensão e isolamento é essa. A frequência a gente passa para Hertz. No caso aqui, já foi direto, tá? Porque aqui foi para Hertz. Aqui não foi para radiano por segundo, não. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Ele fala que a frequência é 600 RPM, certo? RPM é o quê? Rotações por minutos, tá? O Hertz é rotações por segundos. Como o minuto tem 60 segundos, simplesmente pegou e dividiu por 60, tá vendo? Você está transformando rotações em minutos por rotações em segundos, tá? Pode também? Pode também. Então aqui está em rotações por segundo. Hertz é rotações por segundo. RPM é rotações por minuto. Para transformar de RPM para Hertz, divide por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. Ok? Então o torque é... Então está vendo que também é válido, né? Rotações por segundo. E aqui, olha, utilizou o watts mesmo, né? Que é joule por segundo. Tá? Então, está aqui a potência que foi dada, está aqui a frequência, né? Aliás, torque é potência por 2πf, o 2π, né, gente, é 2 é 3,14, 6,28. E a frequência é 10 Hz. Fazendo a continha toda dá isso aqui, ó. O torque é 795,8 Nm. Aqui, gente, é porque joules, watts é joules por segundo, tá?
por hertz, que é volta por segundo, tá? Então, quando você faz aqui, ó, conserva primeiro, multiplica pelo segundo, aliás, aqui você não vai fazer isso, né? Mentira, deixa eu apagar isso aqui, só para vocês verem o que é de fato. Aqui, ó, watts é joules por segundo. Tá? Por só um minutinho, gente, só ver que algo que tem aqui. Ok, galera? Então, watts é joule por segundo. E o hertz é ciclos por segundo. Então, a gente coloca 1 por segundo. Ó. Tá? Então, quando você conserva o primeiro, multiplica pelo segundo invertido, o segundo corta por segundo. Porque fica assim, ó. Joule por segundo. Conserva a primeira. Tá fake, viu? Multiplicado pelo inverso da segunda. Ó. S sobre 1. Quando você corta aqui, sobra joule. Só que joule vem de trabalho. Trabalho é força, newton, vezes distância, metro. Então, joule é newton metro, tá? Por isso que no final deu newton metro. E aí, calculando agora a tensão máxima, tá? Aí o torque já calculamos, tá aqui. O raio já foi dado, né? E o J calculou direto aqui, tá? Aí o J, que é maciço, não precisa de 2 raios, tá? Então, fazendo os cálculos final, tensão máxima de aceleramento, deu 63,3 megapascal.